Vou falar de desmame da ventilação mecânica, abordando conceitos bem básicos que todos vocês conhecem, mas tentando trazer uma visão bem organizada desse processo. O desmame ele é definido como um processo de transição da ventilação mecânica invasiva para espontânea nos pacientes que têm mais de um dia de intubação. Então, naquele paciente que é extubado após uma cirurgia, a gente não fala em desmame, a gente fala em descontinuação ou extubação. O desmame ele é para o paciente que tem mais de 24 horas. E ele é um problema. Ele é um problema porque o paciente pode ficar até 40% do tempo dele fazendo desmame. Então, ele é um grande percentual de tempo que a gente tem que cuidar do paciente nessa fase do suporte ventilatório. O outro grande problema é que a falha, definida geralmente como reintubação do desmame, nas 48 horas após a extubação, pode chegar até 20%. 1 em cada 5. Então, é muita gente que é reintubado nesse processo. E a falha, ou seja, a reintubação, ela é muito associada à mortalidade. Então, realmente, vale a pena a gente se debruçar sobre o paciente de desmame com mais atenção. E, revisando a literatura, a Bettina mostrou slides de artigos de literatura, o desmame é uma área que tem tido pouca produção em comparação, obviamente, à Covid, outros, SARA, nos últimos anos. Esse é um artigo antigo, de 94, mas que ele é muito bom para mostrar, nesses pacientes que fizeram desmame em diferentes etiologias, que o tempo gasto no desmame, que é essa barra preta do lado da barra branca, barra preta é o tempo no desmame, branca é o tempo no ventilador, tempo total de ventilação. Então, vejam que, dependendo da doença de base, por exemplo, DPOC, você pode chegar até 60% do tempo em desmame. Já trauma de tórax pode ser só 26%. Então, depende muito da etiologia. A gente viu que os pacientes com Covid-19, às vezes, o desmame é bem difícil. Então, muitos pacientes ficando mais de um mês em ventilação mecânica, e desse um mês, por exemplo, 15 dias em desmame. A gente viu muito isso também. Então, vejam que é uma proporção grande. Doente neuromuscular, ele pode ter muito tempo em desmame, né? E muito tempo de ventilação mecânica, e quase a metade desse tempo é na fase de desmame. Para trazer luz sobre a classificação dos diferentes tipos de desfecho ou de processo de desmame, esse artigo talvez seja o mais interessante, eu recomendo a leitura. É o WIND Study, né? Que é um artigo que pegou mais de 2.700 pacientes, uma coorte, e conseguiu identificar categorias de pacientes com relação ao desfecho do desmame. Então, existe um grupo chamado categoria 0, que é esse azul, em que ele nunca entra em desmame, é porque o paciente ou morre, ou ele é transferido para outro local, e aí ninguém avalia se ele foi desmamado ou não. E esse é um paciente que corresponde a um percentual grande de casos. Pode ser de 25% até 30%, são pacientes que morrem na ventilação mecânica, então nunca chegam a desmamar. Já tem o grupo de desmame mais fácil, que fica, geralmente, 2 dias no processo de desmame após a primeira tentativa de retirada do tubo. Então, é desmame fácil, ou desmame simples. E o paciente que fica entre o 2º e o 6º dia após a primeira tentativa de retirada, né? Por exemplo, o primeiro teste de respiração espontânea, e ele não passa. Mas aí, ao longo de uma semana, 6 dias, você consegue tirar ele do ventilador. Então, esse seria um grupo 2. Então, grupo 0, grupo 1, grupo 2. E o grupo 3 é aquele paciente que passa mais de uma semana você tentando tirar ele do ventilador e não consegue. Então, ele entra para o grupo 3, que seria um desmame prolongado ou mais difícil. A gente pode usar essa expressão também. Isso tem uma tremenda relação, isso serve para os gestores de hospitais, gestores de UTI, equipes, direcionar esforços de maneira mais racional. Os pacientes que têm, por exemplo, do grupo 1, a mortalidade deles é baixíssima, 5%. No paciente do grupo 2, essa mortalidade aumenta para 17%. E no grupo 3, isso vai para 30%. Então, o grupo 3 é problema, e a gente precisa de uma abordagem diferenciada, por isso, nessa atividade agora, a gente vai comentar esse grupo com o professor Miguel Gonçalves daqui a pouco. Para cada dia a mais que você fica no ventilador depois da primeira tentativa de retirada,
a mortalidade, a probabilidade de óbito vai aumentando significativamente. Então, cada dia conta, pessoal. Cada dia que a gente não consegue tirar o paciente do ventilador. E aí eu vou abordar aqui alguns dilemas nessa coisa chamada desmame. Quando iniciar, como resgatar a autonomia respiratória ou ventilatória, como monitorar e titular o trabalho muscular do paciente para que nem seja trabalho muito baixo, muito pouco, que leve à atrofia do diafragma e da musculatura, e nem seja um trabalho excessivo que leve à fadiga. Como realizar o TRE, o teste de respiração espontânea, como prevenir a falha da extubação e, lembrando que a extubação cedo demais, qual é o risco? Risco de reintubação. E aí, aumento de mortalidade. Extubação tardia demais, risco de complicações, pneumonia, etc. E aí também problemas com relação à mortalidade. Então, nós temos que achar o ponto ideal. E aí a gente constrói um slide como esse, uma figura colorida e mostrando uma certa linearidade entre, desde o início da intubação até a extubação, você teria fases do suporte ventilatório. Isso é muito bonito no slide, mas a gente sabe que na vida real, eu tenho que dizer, isso é bem mais complexo. O paciente ele pode ir caminhando aqui, por exemplo, no controle da insuficiência respiratória, da causa, mas na hora que você liga aqui, desliga a sedação, ele volta a ter outro problema e você entra, às vezes, num círculo vicioso nesse processo. Mas, para fins didáticos, essa figura é muito ilustrativa, porque eu vou escolher estratégias de desmame de acordo com cada fase que o paciente está. Então, eu preciso identificar a fase do paciente e saber qual é o momento que eu tenho que pensar em desmame. Eu deixei essa pergunta em aberto no caso anterior, da simulação. Que parâmetros eu devo avaliar? E que parâmetro em cada fase? Como é que eu gerencio os riscos nesse processo? E como é que eu previno as falhas de extubação? Vamos lá. Quando iniciar, a gente precisa, então, ter um enfoque que eu vou pensar em desmame quando eu controlo a causa básica da insuficiência respiratória aguda. Lembrando do caso da simulação, nós simulamos um controle do paciente. Esse é o momento de pensar em desmame. Tá? Isso é um consenso mais ou menos geral. Algumas pessoas falam assim, não, o desmame começa no ato da intubação. Eu acho um pouco de exagero, não é bem assim, às vezes. Né? Não é tão simples. Eu acho que quando a gente controla o paciente e tem a situação dominada, vamos dizer assim, da fase crítica, é o momento de pensar em desmame, isso está aberto a debate. E eu avalio, para chegar nesse momento, diariamente a evolução do paciente, da importância da visita multiprofissional, que vai ajudar, principalmente, a equipe médica a fazer o julgamento clínico. Que onde é o julgamento clínico? Melhorou? Controlou? Tem condições de evoluir? Essa é uma decisão que geralmente é feita no round, participação e uma responsabilidade grande em cima da equipe médica nesse momento. E aí você vai para, se você pensou em desmame, começar o resgate da autonomia respiratória, e o primeiro passo sempre é desligar a sedação, ou reduzir a sedação, e remover o bloqueio neuromuscular. Geralmente você remove o bloqueio e titula a sedação, nessa ordem. Essa é uma foto muito antiga, na época que eu era diarista da UTI respiratória do Hospital de Messejana, e a antiga, a prova está aí, é um ventilador Bird 8400. Miguel, você lembra desse ventilador? Isso é do Hospital de Messejana há muitos anos. Esse paciente ele tinha uma neoplasia de pulmão que comprimia a traqueia. E a gente estava aguardando uma cirurgia para fazer a remoção do tumor. E ele era muito tranquilo. E a gente estava lendo, na época, os artigos de no sedation, né? E aí ele disse, vamos ver se ele vai para a cirurgia amanhã e tal. Vamos ver como é que ele fica hoje aqui. Aí tiramos uma sedação e ele, sem dor, sem nenhuma dispneia, disse, o que é que tem para fazer aqui? Tem uma revistinha em quadrinhos. Aí dei uma revistinha em quadrinho para ele e ele ficou bem. Com zero sedação EV. Zero. Só umas gotinhas ali de ansiolítico e mais nada. Saiu muito bem. Ou seja, existem alternativas que a gente não sabe ainda, nem explora, em relação à sedação EV. E se você precisa retirar a sedação EV, porque você também vai avaliar, sem essa sedação, alguns parâmetros que são fundamentais para você progredir no desmame. A relação à troca gasosa, ou seja, o ideal é que o paciente tenha uma relação PaO2-FO2 pelo menos acima de 150, exceto se ele já tiver doença de base, né, uma fibrose pulmonar, uma coisa assim.
Uma PIP menor que 8, um FO2 menor que 40/50, geralmente nessa relação e com essa PIP você consegue isso, e um pH pelo menos acima de 7,25, isso é o que a literatura traz, eu acho preferencialmente melhor para o desmame um pH normal. Estabilidade hemodinâmica, sem vasopressor, ou vasopressor em dose baixa e reduzindo, e o paciente sem isquemia miocárdica. Um bom nível de consciência é o ideal, ou um RAS, se você quiser avaliar pela escala, entre -2 e +1, ou seja, de preferência ele acordado e cooperativo. O que nem sempre é fácil, porque a incidência de delírio, né, é muito alta na UTI. E sem infecção. Então, checa a temperatura do paciente e checa os indicadores de infecção. Eles devem estar sob controle. Se o paciente tem essas 4 coisas e você conseguiu tirar a sedação e o bloqueio neuromuscular, vamos adiante. Próximo passo seria a gente checar como fica a relação do ventilador do paciente, que é o diafragma, com o ventilador nosso, que é o da UTI. Vamos ver se essa relação vai bem. Ou seja, o paciente é capaz de disparar o ventilador? Primeira pergunta. Eu posso também medir nessa relação como é que está a parte neurológica do drive respiratório. Eu posso medir a P.1, a pressão a 100 milissegundos da inspiração. Um parâmetro antigo da fisiologia que mede o drive ventilatório. E todos os ventiladores mais modernos têm um botão que você aperta e ele dá o P.1 para você. Bastante reprodutível, né? Os valores normais, 1,5, 1,6 até 4 centímetros. Mais recentemente, a gente mede ou estima a pressão muscular respiratória. Vou mostrar a manobra que é feita através de pausa expiratória ou de pausa inspiratória na ventilação assistida, ou seja, PSV, por exemplo. Vou mostrar um gráfico para vocês. E sempre checar as sincronias. As sincronias são muito frequentes, eu recomendo para vocês fortemente uma visita à plataforma Xlang, nós temos muito material novo sobre a sincronia, inclusive um capítulo escrito com a Renata Vasconcelos e a Betina, e comigo, com muitas figuras ilustrativas. Não há tempo para a gente aprofundar nisso, mas eu recomendo a visita à plataforma. E essa figura é uma figura adaptada do artigo do Dr. Bertoni, da Itália, junto com outros autores e pesquisadores, como Marcelo Amato, o Bellani, também da Itália, Brochard, em Toronto. Eles têm valorizado esses 2 parâmetros. Deve estar ruim de ler lá atrás, mas eu vou dizer. É o P.1, que eu já falei, e a pressão de oclusão. O que é essa pressão de oclusão? Você faz uma pausa expiratória e, durante a pausa, o fluxo é 0. Então, o paciente faz uma pressão negativa, essa pausa é aleatória. O paciente não sabe que vai ser feita a pausa. Ele não sabe que vai ser fechada a válvula. E aí ele vai respirar normalmente. Quando ele fizer uma pressão negativa, isso vai se transmitir para a via aérea. E aí você mede esse delta de pressão, que se chama delta POC, que é pressão de oclusão. Esse delta aqui, ele tem uma relação com a pressão muscular que o diafragma está fazendo. E é uma relação de 3/4. 3/4 do delta POC, ou 75%, é a pressão muscular. Então, você, nesse caso, está dando uma variação de pressão que vem desde a PIP até um menor valor, de 15 centímetros. Então, você multiplica isso por 3/4, ou 75%, dá uma pressão muscular de -11. Ou seja, o diafragma do paciente está trabalhando -11 centímetros de água a cada ciclo. Super importante essa informação. Por quê? Você sabe se o diafragma está trabalhando no nível fisiológico. Tem uma água, Betina, por favor. E ou não, ou se ele está num excesso de esforço, ou um esforço muito débil, muito baixo. Então, você tem essa informação com um botão, uma pausa ex e a medida dessa variação. A outra maneira de medir isso é através, aqui um close aí maior, uma imagem maior aí para vocês verem, do delta POC e da P.1. São 2 informações que você tem com essa pausa ex. A outra informação você pode obter, tem uma vantagem, é a pausa inspiratória na ventilação assistida. Vocês viram a pausa ins, que eu mostrei na simulação, na ventilação controlada. Na ventilação assistida, e aqui a gente está vendo um paciente em PSV, ó, foi feita a pausa ins, e vocês estão vendo que a pressão deu uma subidona aqui. Ó. Essa pressão que subiu muito durante a pausa
ela mostra quanto foi o esforço do paciente na fase inicial do ciclo. Então, esse delta de pressão a mais em relação à pressão de suporte, mais a PIP, esse delta aqui, e nesse exemplo está de 9 centímetros de água, é a pressão muscular que o paciente está fazendo. Então, é como se a gente enxergasse o relaxamento muscular com essa pausa. Aí dá uma subida de pressão. Isso também pode ser feito, tá? Então, você pode fazer 2 métodos, pausa ins ou pausa ex. Vantagem da pausa ins. Você mede diretamente a pressão muscular, você subtrai o valor da pausa menos a pressão de suporte mais PIP, que seria a pressão máxima na inspiração. Então, você tem essa diferença. Ou, além disso, você ganha o quê? Você mede a driving pressure na ventilação espontânea. Então, a driving pressure aqui vai somar desde a pressão de pausa menos a PIP. 21 menos 5, vai dar 16. Então, você tem a informação da driving pressure no paciente assistido. E aí tem um conceito que está muito em voga, muito em debate. Fazer a estratégia protetora diafragmática, ou seja, deixar o nível muscular funcionando ali entre 3 e 10 centímetros de água, a PEMUS, e a estratégia protetora do pulmão, manter a driving pressure abaixo de 15. As duas coisas são recomendadas atualmente, tem sido muito discutida essa dupla abordagem. Com a pausa, você consegue fazer isso. E as assincronias, elas se associam a um tempo maior de ventilação mecânica. Então, você realmente, nos pacientes que têm grandes assincronias, mais de 10% dos ciclos assincrônicos, principalmente esforço inefetivo, ele acaba prolongando a ventilação mecânica. Aqui é um exemplo nosso, do hospital também de Messejana, um paciente com DPOC grave, difícil de desmame, tendo que receber sedação frequentemente, fazia aquela prensa abdominal, né? Fisioterapeuta fala sempre, o paciente está fazendo prensa abdominal, musculatura expiratória, e a gente vê aqui no paciente, na curva, ele é um paciente obstrutivo, realmente, a gente vê que ele tem um aumento de pressão no final da INS, e era aqui associada clinicamente à prensa abdominal, né? E a gente observou o critério de ciclagem da pressão de suporte, 20%, que é um ajuste importante para controlar as sincronias. Daí a gente viu que, se a gente aumentasse esse critério de ciclagem para 45%, o paciente parava de ter prensa abdominal e parava de fazer esse esforço expiratório. Ou seja, a ciclagem do ventilador passou a ser adaptada ao esforço do paciente. E o resultado disso foi muito favorável. O paciente parou de se queixar de dispneia, de desconforto, e parou de ser sedado. E, com isso, a gente conseguiu desmamar o paciente. Tá? Então, é só um exemplo desse tipo de abordagem, como é importante esse refinamento do tratamento das assincronias. Estamos caminhando, resgate da autonomia respiratória, já falamos. Agora, vamos lá. Uma vez feito isso, e aí, geralmente, a gente baixa a pressão de suporte, até um nível de 7 a 10 centímetros, a gente vai considerar o teste de respiração espontânea. E, para isso, eu vou avaliar parâmetros específicos durante o teste. O teste de respiração espontânea avalia, por exemplo, um parâmetro que é a relação frequência-volume-corrente, índice de respiração rápida e superficial. Num período de 30 minutos a 2 horas, você avalia como é que fica o paciente com relação a esse padrão respiratório em CPAP, tubo T ou pressão de suporte. Tem 3 maneiras de fazer o teste. E eu devo interromper esse teste se o paciente tem dispneia, se ele tem taquipneia, frequência acima de 30, se ele tem sudorese, taquicardia, se ele apresenta, por exemplo, dessaturação. São fatores, e pique hipertensivo, né? São fatores para considerar a interrupção do teste. Essa é uma figura muito bonita, essa é uma figura original do trabalho do Dr. Tobin, aí dos anos 80, em que ele mostrava que aqueles pacientes que você desconecta do ventilador e mede no tubo T uma relação entre a frequência respiratória e o volume corrente, mostrando esse padrão, alta frequência, volume corrente baixo, e essa relação dá maior que 105, frequência muito alta, né? Um volume baixo, e está associado à reintubação. Então, é algo muito antigo, considerando esse tempo, e ainda bastante utilizado, né? Embora tenha seus problemas relacionados ao uso com CPAP ou pressão de suporte. Ele foi desenhado para usar em tubo T. Então, por isso que, às vezes, as pessoas ficam sem entender por que dá um valor diferente em CPAP. Essa figura também é do Dr. Tobin, mostrando exatamente
aquele paciente que tem o distresse respiratório durante o TRE, que você tem que interromper o TRE. Por isso que, durante o teste de respiração espontânea, a Betina falou, o fisioterapeuta tem que ficar olhando para o paciente. Sim, senhor. Sim, senhora, tem que olhar mesmo, porque você precisa interromper o teste. Senão isso pode causar até problema para o paciente. O Eli Wesley, lá nos Estados Unidos, mostrou que quando você faz um screening diário dos seus pacientes na UTI, esse grupo aqui, intervenção, você diminui o percentual de pacientes que ficam dependentes do ventilador mecânico. Então, um processo gerencial na UTI, de verificar todo dia o paciente que tem condições de sair, diminui sim, é eficiente em diminuir o percentual de pacientes que ficam no ventilador. Em outras palavras, é preciso buscar ativamente o candidato ao desmame. E assim fazer esse screening, que é medir esses parâmetros, ou fazer o TRE mesmo, diariamente. A combinação de uma estratégia de acordar o paciente, que é esse SAT, né, Spontaneous Awakening, quer dizer, a despertar o paciente, e colocar ele em respiração espontânea, de maneira combinada, sequencial, isso se associou também a uma sobrevida maior na UTI. Então, novamente, fica claro o seguinte, pessoal, a mensagem que eu quero passar. A gente demora demais para tirar o paciente do ventilador. É como se a gente estivesse dormindo em berço esplêndido, assim, esperando que as coisas aconteçam. Não vai acontecer. Tá? Alguns pacientes fazem isso por nós, arrancam o tubo. E a maioria desses não volta a ser reentubado. Porque eles acertaram. Não esperaram a gente. Esse estudo aqui, eu estou no prazo, Betina, mas eu vou me permitir passar um pouquinho, porque a gente tem uma flexibilidadezinha. Esse estudo é um estudo bem recente, 2019, foi antes da pandemia, que ele comparou, esse autor da Espanha, ele comparou dois grupos, duas intervenções em relação ao TRE. Ele queria saber o seguinte, se eu colocar um TRE de 30 minutos só, agora em PSV, e comparar com 2 horas de tubo T, eu tenho diferença em relação à taxa de sucesso no TRE e extubação? O que está por trás na teoria? É que se eu facilitar o teste de respiração espontânea, mais gente vai passar no teste. Eu vou dar uma prova mais fácil, então mais alunos passam. Porém, a qualidade desses alunos que passam pode ser problemática, e eu vou ter muita falha depois. Se eu botar um teste muito difícil, que é o tubo T 2 horas, menos gente vai passar, mas quem passar é porque é bom. Deu para entender, né? E olha só o resultado. Então, é uma pergunta relevante, e ele viu que a taxa de sucesso foi maior, globalmente, no grupo pressão de suporte. E, mais ainda, a extubação na primeira tentativa foi maior, significativamente, 92% versus 84%, e a mortalidade, isso é importante, foi menor no grupo com pressão de suporte. Então, olha só, o tubo T ele reproduz melhor o que o paciente vai ter lá fora quando você tira o tubo. Porém, esse processo de passar por esse teste longo, de 2 horas, ele não é isento de complicações. É isso que é a mensagem que vem. Por outro lado, é mais fácil passar no teste de respiração espontânea se eu botar uma pressão de suporte de 5, 7 e um CPAP de 5. E medir meia hora, ver se o paciente passou nesse teste. Passou, tirar o tubo. Tem a vantagem de estar ligado ao ventilador e você monitorizar o paciente. Tem essa outra vantagem. Essa é a conclusão do trabalho, de que talvez um tempo de TRE de meia hora e com pressão de suporte baixa, PIP baixo, seja a melhor forma. Tá? É uma evidência recente, na JAMA, de 2019. Eu acho que é interessante trazer aqui. Então, tem diferença entre, realmente, 2 horas de tubo T, que pode até precipitar uma fadiga, alguma coisa assim, do que o inverso, né? Que seria mais fácil. Agora, tem horas que o tubo T faz isso. Ó. Esse é um paciente também do Hospital de Messejana, que, quando a gente colocou no tubo T, aconteceu isso aí. Ó. Claramente, no tubo T, esse padrão respiratório apareceu. Na pressão de suporte, não aparecia. Esse paciente tinha disfunção diafragmática e depois nós diagnosticamos uma miopatia rara nesse paciente. Então, o tubo T também é uma manobra diagnóstica. E aí, naquele paciente que não vai bem, tem alguma coisa estranha, faz o tubo T, porque você precisa visualizar o padrão dele fora, inclusive, da pressão de suporte, porque ela dá um pouco de efeito no padrão. Pouco não, dá bastante efeito no padrão.
A respiração espontânea tem efeitos cardiorrespiratórios, isso vale muito para a situação de tubo T também. A pressão pleural fica muito negativa, isso aumenta o retorno venoso agudamente, aumenta a pressão capilar pulmonar, aumenta a pós-carga do ventrículo esquerdo. Tudo isso é uma sobrecarga aguda no coração. Então, cuidado com o doente cardiopata. Esse é um paciente que tem risco, sim, de, durante o processo, ele vai ter aumento de catecolaminas, aumento do trabalho respiratório, aumento de consumo de oxigênio, miocárdio, com essa demanda aumentada, combinado com a isquemia que ele pode ter, insuficiência do ventrículo esquerdo, isso agrava a situação pulmonar, ele vai ter edema pulmonar. Então, de olho no paciente, principalmente se a sua UTI tem de rotina o tubo T, fica do lado ali do paciente nesse momento para acompanhar bem. Isso é mais frequente em DPOC e pacientes com doença coronariana. Então, até mesmo, alguns autores sugerem monitorizar o traçado eletrocardiográfico mais de perto, se o paciente tem esses fatores de risco. Vamos chegando aí já na extubação. Então, para extubar o paciente, eu também vou, principalmente, gerenciar os riscos de falha de extubação. Que são esses riscos, né? Eu preciso ver que os pacientes mais idosos, aqueles que têm DPOC, ICC, outras comorbidades e hipercapnia, têm um risco maior de falharem na extubação. Então, esses eu tenho que ter um olhar especial. Considerar o uso de VNI alto fluxo, Betina falou sobre isso na primeira apresentação. Miguel Gonçalves vai falar muito sobre auxílio mecânico à tosse, certamente. Então, esse também é um paciente que tem que checar a tosse dele. É eficaz, não é? Principalmente se tiver alguma doença ou disfunção neuromuscular. E eu posso fazer o Cuff Leak Test. É muito pouco feito, né? E tem valor, pessoal. Tem valor porque eu faço muito raramente também, é um vício de prática meu, porque a gente precisaria fazer mais. E a gente pode fazer de maneira simples. Desinsufla o balão e ausculta o pescoço e ver se tem um vazamento grande, isso é uma maneira qualitativa. Mas você pode fazer o teste, que é, em modo VCV, comparar o volume corrente menos o ex com o cuff desinsuflado. Se esse volume dá mais de 110 ml ou o volume ex está menor que 80%, significa que tem passagem de ar, né, por fora do tubo. Ou seja, o volume ex é menor. Então, você fica tranquilo que não deve ter, provavelmente, estridor laríngeo ou obstrução de via aérea superior. Se o volume ins e ex fica parecido, sem essa diferença, cuidado. Se você extubar, corre o risco, em 5% dos casos, de ter uma reintubação de entrar nos 5% que podem ter reintubação por disfunção de via aérea. Então, tomar cuidado com isso. Aí tem vários fatores de risco. São fatores de risco tão comuns que não vale a pena nem a gente ficar entrando em detalhe, mas, por exemplo, tubo mal fixado é um fator associado a esse tipo de complicação. As recomendações são que, se o paciente tem um Cuff Leak Test positivo, ou seja, ele tem uma chance maior de obstrução da via aérea, seja administrado corticoide para o paciente. 40 miligramas, por exemplo, de metilprednisolona, pelo menos 4 a 6 horas antes de um próximo teste e uma extubação. Às vezes, até doses maiores, pode chegar a 80 miligramas. Né? Então, se ele não estiver usando corticoide, você poderia dar corticoide. Então, finalizando, quando iniciar o desmame, tão logo a gente controle a causa da insuficiência respiratória, para resgatar a autonomia ventilatória, reduzir sedação, bloqueio neuromuscular e avaliar os parâmetros de troca gasosa, hemodinâmica, infecção e autonomia muscular. Eu vou titular o suporte com metas baseadas no DRIVE, P.1, e no esforço muscular, aquela PMUS, né? E o teste de respiração espontânea tem várias opções, mas talvez o PSV, 30 minutos, com PIP baixo, seria uma opção, ou o CPAP, ou ainda o tubo T, também não é proibido. Você pode fazer para refinar o seu teste. Se você suspeita que o paciente tem alguma coisa a mais, o tubo T vai te dar mais informação, tá? Durante o teste. E como é que eu vou prevenir a falha? Eu vou estratificar o risco e considerar VNI alto fluxo, que a gente viu, a Betina mostrou. Isso pode prevenir a reintubação, principalmente os dois combinados no trabalho mais recente do Arnaud Tilly, da França. Tá? É isso. E essa é a última slide. O Dr. Tobin teve num grande simpósio de ventilação mecânica. Eu vejo a importância. Isso aqui é um simpósio de ventilação mecânica. Talvez alguém de vocês, no futuro, vá dar uma aula e vá se referir a esse simpósio. Em 1998, foi perguntado a ele qual o melhor método para a monitorização do desmame à beira do leito. Eu estava nesse simpósio. Quem perguntou isso foi a Carmen Valente.
E ele respondeu: é um profissional de excelência à beira do leito. Ou seja, vocês. Obrigado.